الحمد لله الذي فرض علينا الصيام وجعله لنا شهر مباركا ومطهرا لنفوسنا ومن ذنوبنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد. Alhamdulillah, meus respeitosos irmãos, primeiro é de louvar e agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala, aquele Allah que concedeu para cada um de nós esta bela oportunidade de nós manifestarmos-nos como pessoas portadoras do bom comportamento, que é o comportamento do Islã. Em seguida também pedir a este Allah que derrame sua bênção para o nosso querido amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a criatura mais amada, a criatura mais estimada, a criatura mais honrada por Allah subhanahu wa ta'ala. Aquele indivíduo que fez chegar a mensagem de Allah para com cada um de nós, sem diminuir, sem alterar e sem aumentar alguma coisa. Caros respeitosos irmãos, ontem nós abordamos aqui o tema que falava sobre o Laylatul Qadr. Falamos também acerca do I'tikaf e também ilustramos um pouco acerca do Zakatul Fitr. Alhamdulillah, recebemos algumas questões lá na página do Facebook, alguns irmãos perguntando em torno do Zakatul Fitr. E uma das questões que nós recebemos é, a pessoa perguntava para quem é obrigatório o pagamento do Zakatul Fitr. Isto é, a quem é de direito para pagar o Zakatul Fitr. De forma primordial, nós temos de saber que o Zakatul Fitr é uma obrigatoriedade que Allah subhanahu wa ta'ala, através do seu profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, estendeu para nós os muçulmanos. Segundo o hadith que consta no Musnad de Imam Ahmad bisanadin sahih, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: Faradallahu zakat al-fitri, que Allah subhanahu wa ta'ala, até que os sahabas radiallahu anhum, quando este hadith chegou aos olhos dos sahabas radiallahu anhum, juntamente com os companheiros que estavam ali presentes, quando já os sahabas radiallahu anhum disseram que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam farada zakat al-fitri, que o profeta obrigou o pagamento do zakatul fitr likulli muslim, para todo aquele indivíduo que for muçulmano, seja ele kabirin ou sagira, seja ele grande ou criança, pequeno, seja ele também escravo ou alguém livre, também tem que pagar o zakatul al-fitr. E qual é a moldura, qual é a quantidade que a pessoa vai pagar este zakatul fitr? Nós explicamos aqui que o Zakatul Fitr é pago na sua totalidade em 3 quilos ou 2,5 kg, variando do produto em que a pessoa for a tirar. E nós explicamos aqui que o hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz que deve ser pago a partir de produtos comestíveis, tâmara, cevada, leite, tudo aquilo que a sociedade consome, não é? E devemos nós evitar tirar o Zakatul Fitr em produtos que as pessoas não consomem de hábito, coisas estranhas. Tem que ser algo que é comestível dentro da nossa sociedade. E também algumas pessoas perguntaram em torno do pagamento do Zakatul Fitr, a quem é direcionado este pagamento do Zakatul Fitr. É direcionado àquelas pessoas que são desfavorecidas, aquelas pessoas que são necessitadas, que não têm nada de comer, aqueles que não conseguem manifestarem-se como pessoas que são portadoras de bens materiais. E nós sabemos muito bem que Allah subhanahu wa ta'ala ilustrou para cada um de nós, dizendo: وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ,
que completai com vossa idda, completai com os 30 dias do mês de Ramadã, até a visualização da lua do Eid. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. Depois, cada um de vocês também terá que glorificar, engrandecer Allah por ter vos guiado. E isto, meus irmãos, mostra e ilustra que o muçulmano, todo aquele que é muçulmano que estava a jejuar, depois de findar, acabar o mês de Ramadã, ele terá que festejar juntamente com seus irmãos muçulmanos, terá que manifestar toda aquela harmonia, toda aquela satisfação, porque ele saiu de uma adoração e entrou também numa outra parte em que Allah subhanahu wa ta'ala também incumbiu para nós, os muçulmanos, que é o Salatul Eid. Se nós direcionarmos esta caridade aos desfavorecidos, certamente nós estaríamos já colocar uma alegria para eles dentro dos seus corações, assim também em suas casas, porque nós sabemos muito bem que a fome, ela certamente impede muita coisa dentro da nossa sociedade. Quando nós presenciamos pessoas que estão a manifestar um certo comportamento porque não têm nada de comer, não têm nada de vestir, certamente este comportamento não é bom que o muçulmano venha levar até o Eid. Então, por isso que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam decretou para nós este pagamento do Zakatul Fitr para também aqueles que são necessitados, para eles também manifestarem-se neste dia com uma harmonia, com sossego, tranquilidade e toda aquela felicidade. Para aqueles que têm capacidade de pagamento do Zakatul Fitr, eles também terão que pagar para as pessoas que eles tomam responsabilidade. E nós sabemos muito bem que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segundo o hadith que consta no livro de Imam Bukhari Muslim, o profeta disse: "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati", que todos vós sois pastores. O pastor referido aqui não é aquele pastor que pasta animais, não é aquele pastor que orienta as pessoas na igreja, não é aquele pastor que faz aquele procedimento ou outro, não. O pastor referido aqui é aquele que orienta a sua família, é aquele que orienta as pessoas que ele toma a responsabilidade em sua casa, em sua residência, a prática do bem e ordenando também o abandono da imoralidade, que é o pecado. Então, como cada um de nós é responsável pela sua família, pela boa estadia de sua família também, então é sua obrigação você, se tiver capacidades para pagar o Zakatul Fitr, para quem você toma a responsabilidade, pagar este Zakatul Fitr. Mas aquele que não tiver capacidades, estamos a falar de forma primordial para aquela pessoa que não consegue quuta yaumi, aquele que não consegue o seu pão diário. Simplesmente ele passa dificuldades diariamente, ou se ele for a conseguir, não vai conseguir um valor que vai satisfazer todas as suas necessidades na sua totalidade. Então este tipo de pessoa está dispensado de pagar o Zakatul Fitr, excepto aquela pessoa que tiver capacidades para pagar. Allah subhanahu wa ta'ala vem a dizer dentro do Coran: "La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha", que Allah subhanahu wa ta'ala não subcarrega alguém uma bagagem que ele não consegue. Então, se está dentro de suas capacidades para pagar o Zakatul Fitr, até aquelas pessoas que você toma responsabilidade, então terá que pagar. E se não consegue também pagar para si, juntamente com as pessoas que você toma responsabilidade, então está dispensado de pagar este Zakatul Fitr. E por que nós pagamos este Zakatul Fitr? Nós pagamos o Zakatul Fitr para purificar o nosso jejum daquelas iniquidades, daquelas imoralidades que nós praticamos durante o nosso jejum. Nós sabemos muito bem que o homem, em algum momento, ele esquece, em algum momento ele perde um pouco de controle, em algum momento nós insultamos alguém sem intencionar, em algum momento falamos mal de alguém, em algum momento não controlamos a nossa língua. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilustrou para nós que um meio de purificação dessas todas iniquidades é o pagamento do Zakatul Fitr, que o seu siyam estará todo ele limpo. E uma das particularidades também é para dar de comer a quem não tem de comer naquele dia. E nós sabemos muito bem que é o dia de harmonia para todo aquele indivíduo que é muçulmano. Então,
para que haja esta felicidade no seio dos muçulmanos, o profeta decretou também que o indivíduo pudesse pagar o zakat al-fitr. E esta é meramente uma questão muito importante para nós que somos muçulmanos, nós que manifestamos-nos como pessoas portadoras do bom comportamento, que é o comportamento do Islã. Indo mesmo ao nosso tema, nós simplesmente hoje iremos falar acerca das regras gerais que vão em torno do Salatul Eid al-Fitr. O que é que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele ensinou para cada um de nós em torno desta nossa festividade? Nós sabemos muito bem, meus irmãos, que Allah subhanahu wa ta'ala decretou para nós a prática do jejum simplesmente para nós conseguirmos ganhar, adquirir o temor em Allah. E depois de nós ganharmos este temor em Allah, depois de nós trazermos este temor dentro dos nossos corações, o ser humano terá que manifestar este temor a partir de suas práticas, a partir de suas qualidades. O que ele é dentro da sociedade, como é que ele manifesta dentro da sociedade. Por isso que o pagamento do jejum não está dentro das capacidades do homem para ele definir qual pagamento Allah dará à pessoa que é jejuadora. Por isso que no dia de Qiyamah, naquele dia, meus irmãos, em que nem a nossa riqueza, nem os nossos filhos, nem aquilo que nós embargamos em nosso armazém, em nossas contas bancárias também, irá nos valer nada no dia de Qiyamah. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Que neste dia é o dia em que não valerá a nossa riqueza, nem o que nós embargamos, nem os nossos filhos, excepto aquele indivíduo que vir diante de Allah com um coração repleto de boas ações. E nós sabemos muito bem também que neste dia é o dia em que Allah estará zangado com os seus servos, uma zanga em que ele jamais tinha zangado. As pessoas, juntamente com os anbiás, alayhim salam, irão ter com Allah subhanahu wa ta'ala, mas ninguém terá esta autonomia, ninguém terá esta capacidade, ninguém terá esta ousadia, ninguém terá esta coragem de manifestar de forma a iniciar, a ir ter com Allah, para Allah começar com o Qiyamah. As pessoas irão até o nosso pai Adam, alayhi salam. Adam, tu que Allah subhanahu wa ta'ala criou-te a partir de suas próprias mãos, vá lá falar com Allah, para Allah começar com o Qiyamah. Nós estamos aqui há 50.000 anos, sem colocar nenhum alimento no nosso estômago, sem beber nenhuma água. Por isso que Hassan al-Basri, quando ele foi ter com seu amigo, ele perguntou a ele: Ya Hassan, ma dhannuka bi aqwamin qamu lillahi azza wa jal ala aqdamihim miqdar 50,000 sana. Olha, Hassan, qual é o seu posicionamento, qual é o seu ponto de reflexão, bi aqwamin, daquelas pessoas que estarão peadas diante de Allah, ala aqdamihim, a partir dos seus pés, miqdar 50,000 sana, no intervalo de 1000 anos, de 50.000 anos. Neste intervalo de 50.000 anos, lam yakulu fiha akla, ninguém vai colocar nenhum alimento em seu estômago. Walam yashrabu fiha sharba, ninguém vai beber nenhuma água. Tudo na shamsu min ru'usihim miqdar 1000. Allah trará o sol para as nossas cabeças no tamanho de 1000 metros. Alguns ulamás dizem 1000 quilômetros, mas a verdade é que este sol Allah irá trazer para as nossas cabeças. E cada um também estará preocupado para Allah verbalizar a sua situação. Allah vem a confirmar isso dentro do Corão, dizendo: يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا. Que neste dia é o dia em que toda alma, todo servo de Allah virá perante Allah, tujadilu an nafsiha, clamando para Allah verbalizar a sua situação. Mãe vai fugir do seu filho, filho também vai fugir da sua mãe. Cada um estará preocupado com sua situação. E da mesma forma que nós viemos neste mundo, da mesma forma que nós viemos nesta face da terra, saibam, meus irmãos, minhas irmãs, que é da mesma forma também que nós iremos voltar diante de Allah. Diz o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: innakum tuhsharuna ila Allah hufatan uratan ghurula, que por certo vós, os seres humanos, sereis ressuscitados diante de Allah hufatan, sem nenhum calçado,
uratan, sem nenhuma roupa, ghurla, sem fazer o sunnatul khitan, que é a circuncisão, todo aquele sunnah que o homem faz. Então, da mesma forma que nós viemos, é da mesma forma também que nós iremos voltar perante Allah. E Allah também irá questionar em torno daquilo que nós fizemos nesta face da terra. E uma das coisas que nós iremos presenciar neste dia é de que aquelas pessoas que tinham certas dívidas, quando estamos a falar de dívidas, é porque ele insultou alguém, bateu alguém, machucou alguém, falou mal de alguém, caluniou alguém, derramou sangue de alguém. Neste dia, meus irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala irá ilustrar toda a prática feita por si. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala frisou dizendo: وَإِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Que você, por mais que tenha praticado uma ação do tamanho de um átomo, que é a partícula mais pequena, Allah diz que nós iremos trazer esta prática que você fez, وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. E para nós basta julgar isto que você fez. Então Allah subhanahu wa ta'ala dará sua palavra de honra. Virá aquele muçulmano com 5 salatos diários, mashallah. Virá um muçulmano com sua caridade que ele fazia no caminho de Allah, com o zakat que ele pagou, aquela ajuda que ele deu para o seu irmão muçulmano, todo aquele procedimento que ele fez de um lado para com o outro, para o agrado de Allah subhanahu wa ta'ala. E quando Allah dar sua palavra de honra para ele, que olha, fulano, vá para a casa da eternidade, que é o Jannat, a pessoa ficará feliz, irá manifestar como uma pessoa, alhamdulillah, que está toda ela satisfeita. Mas existe um problema, meus irmãos. Virá aquela pessoa que você insultou, virá aquela pessoa que você machucou, virá aquela pessoa que você derramou o sangue dele, virá aquela pessoa que você aldrabou, e ele dirá: Ya Rabbi, Ya Allah, que esse indivíduo que você disse para ele entrar no Jannat, esse um dia insultou a mim, وسفك دم هذا, derramou o sangue daquele, وأكل مال هذا, comeu o dinheiro daquele, وشتم هذا, insultou aquele. Allah, este tem que me pagar. E Allah não é injusto para com os seus servos. Naquele momento Allah dirá para si: Qif, pare, servo. Conhece este senhor aqui? Você, em algum momento, nós sabemos muito bem que o homem, quando ele quer salvar de uma situação, olhando que eu estou em decadências neste momento, ele mente. O homem vai mentir, e Allah nunca viu esse indivíduo. Por isso que Allah irá selar as nossas bocas e os membros, a nossa fisionomia irá discursar, irá falar diante de Allah, que Allah, eu bati esse, Allah, eu insultei este, Allah, eu andei naquele pecado, Allah, eu fiz aquele procedimento e o outro. Então, meus irmãos, naquele momento Allah subhanahu wa ta'ala irá levar as tuas boas ações na quantidade, na percentagem da provocação que você fez para aquela outra pessoa. E Allah irá pagar aquele indivíduo. O profeta diz: فَإِنْ فَنِيَتْ مَا عَلَيْهِ, se acabar tudo aquilo que você tinha do bom, ser-lhe-ão também levado os pecados daquelas outras pessoas, porque ainda você tem dívidas por pagar, e ser-lhe-ão dados assim toda a imoralidade daqueles indivíduos. Fatur hilafinar, e a pessoa também será introduzida no fogo infernal. Que Allah afaste cada um de nós da gena do fogo infernal. E o mais incrível, meus irmãos, neste hadith, é de que as pessoas irão querer levar o seu jejum. As pessoas irão querer levar o pagamento do jejum. Allah subhanahu wa ta'ala naquele momento irá proibir cada um em tocar o seu jejum. Allah dirá: da'u, deixem, fassawmu li, porque o jejum é só simplesmente para mim. Wa ana ajzibi, e eu é quem pago, eu é quem faço o pagamento do jejum. Então, meus irmãos, quem paga o jejum é só simplesmente Allah. Não está dentro das capacidades do homem. Por isso, ao jejuar, temos de jejuar para agradar a Allah subhanahu wa ta'ala. Ao jejuar temos que seguir todo aquele padrão que Allah subhanahu wa ta'ala escolheu para nós, os muçulmanos. E indo mesmo a questão do Salatul Eid, indo mesmo acerca das regras gerais do Salatul Eid, de forma primordial nós temos de saber que Allah subhanahu wa ta'ala decretou para nós o Eid al-Fitr, assim também como o Eid al-Adha, como nossa festa.
O muçulmano neste dia é completamente obrigatório para ele sentir-se satisfeito. Por isso Allah disse: وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Que completai com o vosso idda, o vosso jejum, depois وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ, depois glorificai Allah por ter de vos guiado. E um dos meios de você agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala pela esta bela oportunidade é você manifestar toda a satisfação, toda aquela alegria neste dia de Eid. Fazendo o quê? Vestindo boa roupa, tirando palavras bonitas de sua boca, dando de comer a quem não tem de comer, dar de vestir a quem não tem de vestir. E nós iremos ilustrar aqui as regras gerais que o ser humano terá que mostrar, o muçulmano terá que ilustrar nesta data do Eid al-Fitr. Uma das recomendações deixada pelos nossos ulamás é que neste dia a pessoa terá que primeiro fazer banho. فَعَلَيْهِ أَنْ يَغْتَسِلَ جَسَدَهُ. A pessoa terá que lavar o seu corpo, fazer banho. E nós sabemos muito bem que quando nós vamos num lugar importante, vestimos a melhor roupa, vestimos os melhores calçados, calçamos o melhor sapato, fizemos todo aquele procedimento para nós sentirmos de forma satisfeita, de forma voluntária. E isso não é uma exceção para nós no dia de Eid. A pessoa terá que fazer banho para ele sentir-se satisfeito naquele momento. A pessoa sentir-se alegre com toda aquela felicidade que ele for a mostrar diante das pessoas. E depois de você fazer banho, terá que também vestir a melhor roupa. A melhor roupa que você tem, terá que vestir esta roupa. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segundo o hadith da nossa mãe Aisha radiallahu anha, o profeta tinha uma roupa especial que ele usava no Eid al-Fitr, Eid al-Adha e no dia de Jum'ah, o dia de sexta-feira. Era uma roupa especial que o profeta gostava ele usar esta roupa. Então, isso não é uma exceção para cada um de nós. Se em algum momento nós comportamos-nos como muçulmanos, teremos que seguir esta modalidade, teremos que trilhar no mesmo caminho que o profeta ilustrou para nós. Então, depois de você fazer aquele banho, fazer suas unhas, cortar o seu cabelo, ficar todo você bonito, mashallah, terá que também vestir uma roupa bonita. O profeta gostava da cor branca, gostava muito de vestir a roupa branca. Então, todo aquele indivíduo que tiver capacidade de conseguir uma roupa bonita neste dia, terá que trajar esta roupa para ele também manifestar toda aquela satisfação que Allah subhanahu wa ta'ala cumpriu para ele como muçulmano, para ele manifestar-se de forma voluntária. E a outra coisa também que os nossos ulamás deixaram como recomendação é de que a pessoa terá que fazer takbirats. Os takbirats começam depois da visualização da lua do Eid al-Fitr. Depois que a lua for visualizada, ou depois de você terminar o seu jejum, todo ele na sua totalidade, aí então começam os takbirats. Nesta noite em que a lua for visualizada, ou nesta noite que você terminar o seu jejum na sua totalidade, os dias completos, e nós sabemos que os meses dentro do Corão são 12 meses. Inna iddata ash-shuhuri 'inda Allah 12 shahran. Os número quântico dos meses perante Allah é de 12 meses. E os meses islâmicos, praticamente, em algum momento eles terminam 21. E como isto acontece? E é da nossa obrigação nós, depois da visualização da lua, começar já com os takbirats. A pessoa fazer aquele takbirat em voz alta para os homens e em voz baixa para as mulheres, as raparigas, dizendo Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Fazendo todo aquele takbirat para os homens, levantam a voz, para as raparigas, mulheres terão que fazer um pouco voz baixa para não criar fitna dentro da sociedade. E também a pessoa a ir para o salat na Eid,
terá que passar num caminho, ao voltar terá que passar no outro caminho. Qual é o hikmah? Qual é a prudência que o profeta ilustrou para nós? É de que quando você passa num caminho, ao voltar também, a probabilidade maior, onde você passou a ir para o Eid, encontrou certas pessoas, deu salam, cumprimentou, deu aquele tahiyya do Islam, deu salam também, disse aquelas palavras, taqabbal Allahu minna wa minkum, deu aquele dua também para o seu irmão muçulmano, para ele sentir satisfeito. Então, ao voltar também, tenta passar no outro caminho para também cumprimentar, ganhar mais recompensas, dando salam, desejando boas coisas para os outros irmãos muçulmanos. E isso também é muito importante para nós, os muçulmanos. E ao chegar no local onde é feito o Salatul Eid, praticamente o Eid deve ser feito num campo, e assim como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele fazia juntamente com os sahabas. Nós fizemos num campo aberto para com que Allah subhanahu wa ta'ala venha mostrar toda aquela harmonia, toda aquela sakina venha a ser derramado para nós, os muçulmanos. Naquele momento, a pessoa ao chegar no local onde é feito o Salatul Eid, a pessoa não pode fazer rak'atain. La salata qabla Salatul Eid. Não há salat antes do Salatul Eid. Bima'na, não existe qabliya wala ba'diya. Não tem aqueles dois rakats antes do salat ou depois do salat. Só simplesmente chegou naquele lugar, sentou, está a fazer takbirats, e os takbirats no Salatul Eid al-Fitr terminam até o momento em que o imam for a subir no mimbar, no púlpito, para fazer dirigir o salat. Naquele momento terminam os takbirats. É isto que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ensinou para cada um de nós. Assim também era a prática dos nossos salafus salih, aqueles que vieram antes de nós. Então é da nossa obrigação, nós muçulmanos, trilharmos na mesma moldura em que eles passaram. E também é muito importante nós percebermos de que essas todas as regras, todas elas na sua totalidade, são para o muçulmano implementar dentro de sua vida, ele implementar dentro de sua casa, dentro de sua residência. Agora, ao chegar já no local do Eid, quantos takbirats a pessoa irá fazer no salat? Este é um ponto muito importante que nós temos de perceber. Dentro da Sunnah, aquilo que é a cultura do nosso querido amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, os takbirats no Eid al-Fitr, para o primeiro raka'ah, são 7 takbirats. Isto já contando, são 7 takbirats. E para o outro também, o raka'ah, são também 6 takbirats, contando com o takbiratu al-ihram, aquele que nós fizemos para a abertura do salat. E é chamado takbiratu al-ihram porque é a abertura da oração, quer dizer, tudo aquilo que você fazia antes do salat, se você for a fazer naquele momento, torna a ser haram. Então, muito importante nós contemplarmos essas todas as regras para com que Allah subhanahu wa ta'ala venha aceitar o nosso Salatul Eid. E eu gostava aqui também de lembrar aos nossos irmãos de que o Ramadã está cada vez mais a esgotar, os dias do Ramadã estão cada vez mais a findar, a acabar. É de forma primordial que o muçulmano venha fazer todo aquele procedimento que Allah gosta, dar caridade, dar de comer a quem não tem de comer, dar de vestir a quem não tem de vestir, porque Allah subhanahu wa ta'ala vai dar um pagamento para si que você nunca imaginou, porque Allah subhanahu wa ta'ala vem a dobrar a recompensa que Ele vai dar a este tipo de indivíduo. Se você ajuda alguém, Allah subhanahu wa ta'ala também vai te ajudar. E um comportamento que nós presenciamos dentro da nossa sociedade, quando chega o tempo de Natal ou o Réveillon, o final do ano, os nossos irmãos comerciantes, em seus estabelecimentos de comercialização, onde eles fazem seus trabalhos, nós presenciamos muito bem este comportamento. Este comportamento, meus irmãos, não é bom para os nossos comerciantes, os nossos irmãos muçulmanos comerciantes.
quando chega o tempo do Natal ou o Réveillon, o que nós temos presenciado na nossa sociedade? A roupa que estava dentro da loja, a roupa que estava em seu estabelecimento, o que ele faz? Aquela roupa que estava a fazer 1000 meticais, 2000 meticais, ele tira da loja, coloca num saco fora da loja, está a fazer promoção, 500 meticais, 1000 meticais. Mas quando chega o tempo de Eid, principalmente para a roupa das raparigas mulheres, aquela malé, aquele jubô que estava 1000 meticais, sobe para 3000 meticais. Aquele calçado que estava 1500, sobe para 3000 meticais. Porque estamos a entrar no tempo de Eid. Por que, meus irmãos, este comportamento? Será que nós estamos em guerra com os nossos irmãos muçulmanos? É este tipo de comportamento que nós ilustramos dentro da nossa sociedade. O muçulmano não deve manifestar este tipo de comportamento. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: aquele que estiver no haja, aquele que estiver no alivio de uma necessidade do seu irmão muçulmano, kana Allahu fi hajate. Allah subhanahu wa ta'ala também irá aliviar suas dificuldades. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse que eu, em cumprir e aliviar uma dificuldade de um homem, de um muçulmano, ahabbu ilay, é mais melhor para mim, ila an a'takifa fi hadha al-masjid shahra, do que eu permanecer dentro desta mesquita, bimana al-masjid al-nabawi. É mais melhor para mim eu estar a cobrir as necessidades dos muçulmanos do que eu ficar aqui durante meses a fazer ibada. Isto ilustra que todo aquele indivíduo que alivia a dificuldade de um irmão muçulmano, Allah também alivia suas dificuldades. Taqdu anhu dayna, tem que pagar a dívida do seu irmão muçulmano. Wa takshifu anhu kurba, você vai aliviar aquela dificuldade que ele tem, vai aliviar todo aquele procedimento que o incomoda. Allah subhanahu wa ta'ala também irá fazer o mesmo procedimento para si no dia de Qiyamah e em momentos em que você não esperava. Então, meus irmãos, este deve ser o posicionamento de cada muçulmano ao fazermos esta intenção de que estou a vender minha roupa em meu estabelecimento, em minha loja, para ajudar os irmãos muçulmanos e não para dificultar a vida dos muçulmanos, aqueles que não têm nada. Este dia, meus irmãos, é dia de harmonia para cada um sentir-se satisfeito, voluntário, de forma a manifestar toda aquela felicidade. Não pode a pessoa ir no Eid enquanto usou uma roupa rasgada, porque você na sua loja, a roupa que você estava a fazer 1000 meticais subiu para 3000 meticais. Este não pode ser um comportamento que é norteativo dentro da nossa sociedade. E para os nossos jovens também, a camada juvenil, é muito importante que nós venhamos usar, trajar uma roupa digna, uma roupa de honra. Não podemos usar calças rasgadas, não podemos usar camisas de desenhos de animais. Temos que usar uma roupa digna que a sociedade contempla como algo bom diante as pessoas, diante da nossa sociedade. Mas infelizmente dentro da nossa sociedade o jovem está cada vez mais a degradar nas suas capacidades mentais. Encontra o jovem, cortou o que ele cortou em sua cabeça, pintou o que ele pintou em seu braço, furou sua orelha, ele está a andar, baixou suas calças. Será que é esse tipo de homem que Allah referiu dentro do Corão, dizendo Rijalun sadaqu ma'ahadullah, que estes que Allah ficou satisfeito com eles foram homens que concretizaram a verdadeira palavra de Allah. Então, meus irmãos, é muito importante que o muçulmano venha manifestar todo este tipo de comportamento em louvável dentro da sociedade, para com que Allah subhanahu wa ta'ala venha derramar chuvas de bênção para cada um de nós. E só para terminar, meus irmãos, pedimos e rogamos a Allah subhanahu wa ta'ala que faça de cada um de nós verdadeiros muçulmanos, que Allah subhanahu wa ta'ala cumba também dentro dos nossos corações o comportamento do Islã, que Allah faça da nossa sociedade a melhor sociedade, que Allah também faça de cada um de nós pessoas humildes, que Allah subhanahu wa ta'ala facilite tudo aquilo que é difícil para nós,
para todos aqueles também que estão doentes, que Allah conceda a cura, aqueles também que estão encarcerados, estão na cadeia, que Allah dê liberdade, aqueles também que estão hospitalizados, que Allah dê shifá, e para todo aquele indivíduo também que tem uma dificuldade que o aflige, que Allah subhanahu wa ta'ala faça passar esta dificuldade. Wa jazakumullahu khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa